Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu sou o Raul Santos e você está no Dá o Papo Podcast. Seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente compartilha da palavra de Deus, de coisas simples e eficazes, que é aquilo que faz a diferença na nossa vida. Então, você é muito bem-vindo a esse espaço e você pode fazer parte também, deixando o seu curtir, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando para que mais pessoas possam estar ouvindo da palavra de Deus. Então, a gente tem vários vídeos por aí, aí para trás, né, desde o começo do canal. Então, e aí eu fiquei, acho que 2 semanas sem gravar, cara. Uma correria do trampo, final do ano chegando, Natal, fomos viajar e surgiu esse tempo e eu quero compartilhar algo com vocês que tem sido maravilhoso na minha vida, que a palavra de Deus possa impactar você também dessa forma, tá bom? Então, sempre lembrando, eu sou o Raul Santos e esse é o canal Dá o Papo e você tem a liberdade de fazer parte desse canal também, tá bom? Então a gente já compartilhou aqui várias coisas sobre a palavra de Deus, já falamos sobre vários assuntos, sobre amor, sobre perdão, e aí, final de ano chegando, e assim como eu comentei ontem, o culto ali da Promessa Church, a igreja que eu faço parte, se você quiser fazer parte também, é na cidade de Paulínia, Avenida Duque de Caxias, 708, e aí você é o nosso convidado a participar também. Então eu comentei ontem que, cara, final do ano chegando, a gente começa a fazer uma série de promessas, né, para nós e para os outros, porque entendemos que é um novo ciclo, que é uma nova jornada, e o ser humano ele precisa disso, né? Na verdade, eu lembro que a minha mãe comentava assim: "Ah, é só um dia, é um dia a mais". E não que ela desdenhasse da virada do ano, não que ela desdenhasse do Natal ou do aniversário, dessas coisas, não era esse o intuito, mas eu entendia o que ela falava, que é realmente só um dia para o outro, certo? A gente vai virar aí do dia 31 para o dia 1º e é a virada de um dia normal. Só que o ser humano precisa de um ciclo. Nós precisamos, assim como tem a virada do dia, dia 1, dia 2, as horas, os minutos, o ser humano precisa de um ciclo, porque ele entende que se encerra um e começa um novo. E aí, às vezes, as pessoas guardam exatamente esse dia 31 para se fortalecer, para renovar as baterias, para renovar as energias, para fazer uma série de coisas que precisavam de um estímulo. E aí eu creio que realmente Deus permite que isso aconteça dessa forma para que a gente possa ter momentos de se revigorar, né? De poder mudar, de poder entender o que está acontecendo, entender que o que ficou para trás já não serve mais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Tem uma frase que é uma frase já batida e com certeza é um jargão e você já deve ter ouvido milhares de vezes, que é o seguinte: não se tem novo resultado fazendo sempre a mesma coisa. Ou seja, eu não vou conseguir obter o número 5 se eu ficar sempre somando 2 mais 2. Eu não vou conseguir. Se eu ficar sempre somando 2 mais 2, eu vou sempre conseguir o resultado de 4. 4, 2 mais 2 é 4. Então, eu não consigo obter um novo resultado se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa. E não é que seja ruim, às vezes o resultado que você está obtendo fazendo sempre a mesma coisa é um resultado bom. E às vezes é exatamente isso. Às vezes tem empresas que, por exemplo, elas acham a veia e elas vão fazendo sempre a mesma coisa porque elas entendem que aquilo ali foi bom, tem sido bom para ela. Então, mas eu queria dizer para você que o evangelho, ele é dotado de novas experiências, ele é dotado de novas coisas. O evangelho sempre foi sobre novidade de vida. Por isso que ele diz assim: anunciai as boas novas. O Thales, perdão que eu tô meio gripado, então pode ser que tenha aí
algumas situações. Mas o Thales tem uma música que ele diz assim que a vida é fácil, a gente é que complica tudo. Viver com Deus é fácil, a gente é que complica, nós que complicamos. Mas Jesus sempre falou, anunciar as boas novas. O que é as boas novas? Cara, é tudo aquilo de novo que tem para acontecer. O evangelho sempre foi sobre novidade de vida. Nós que pegamos esse evangelho e colocamos sobre as nossas dificuldades e acreditamos e fomos levados a acreditar que o evangelho é sobre as nossas necessidades. Mas o evangelho é sobre mudança de vida. O evangelho é sobre transformação de vida. O evangelho vai além de promover algo para nós. O evangelho vai além disso. Então nós temos que entender que Deus quer que nós tenhamos essa novidade de vida. E se de repente para você esse dia 31 para o dia 1º é um dia importante para você mudar de vida, cara, abraça isso com toda a sua força e mude de vida. Eu tenho alguns projetos e eu tenho que tirar do papel, né? Que é perder peso ou melhorar a minha saúde, não só perder peso, mas melhorar a minha saúde. E eu comecei esse ano, fiz algumas coisas e parei, e aí fui envolvendo com outras coisas. Mas nós temos as nossas promessas próprias, né? Nós temos aquilo que nós prometemos para nós mesmos. Então, se de repente para você é importante essa virada, cara, abrace isso e tenha uma novidade de vida. Tenha um novo ano de verdade, tenha uma nova experiência de verdade, mas não deixe de buscar o reino de Deus. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas, elas são acrescentadas a cada um de nós. Então nós esquecemos de buscar aquilo que é primordial. Cara, não adianta, eu não vou ter um ano pleno se eu não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu não buscar a presença de Deus, se eu não buscar estar nas coisas de Deus. Eu posso ter êxito em várias coisas da minha vida, eu posso ter êxito na minha faculdade, no meu emprego, na minha vida sentimental, na minha vida no físico. Eu posso ter êxito em várias áreas da minha vida, mas eu só vou ter a plenitude de vida se eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Se eu buscar em primeiro lugar o Deus que me projetou para ser aquilo que ele quis que eu seja. Então isso é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Isso é ter a certeza de que, cara, eu estou no caminho certo. Então, o evangelho, ele é sobre transformação. O evangelho sempre foi sobre transformação. Ah, Raul, mas eu já mudei a minha roupa. Cara, legal isso. Eu já mudei alguns estilos de vida que eu tinha. Cara, legal isso. Mas sempre nós vamos ter que ter mudanças de vida. Mudança de vida. A gente nunca vai chegar, porque eu entendo que o dia que Deus entender que eu ou você atingimos a estatura de varão perfeito, ou aquela estatura de que você fala, cara, eu tô muito bem, eu estou muito santo, eu tô muito... Cara, Deus vai nos levar. Essa é a real. Porque esse mundo aqui não permite que alguém num nível tão elevado permaneça nesse mundo. Não, o mundo é corruptível. Raul, mas eu vou me corromper porque eu quero. Não, você vai se corromper quando você estiver longe de Cristo Jesus. Então, que você aproveite esse ano como uma nova possibilidade de mudança que Deus tem te dado. Assim como todos os dias, Deus nos dá uma nova oportunidade de mudança. Deus nos dá um novo dia, um novo ciclo, uma nova maneira, uma nova forma. Deus faz tudo novo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você puder, abra a sua Bíblia aí também. E eu sempre digo isso, acho que desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, que na verdade você precisa ler a palavra de Deus.
Você não pode só confiar no que eu estou falando. Você não pode só confiar no que o seu pastor está falando. Você não pode só confiar no que o seu líder está falando. Você tem que ler para ver se realmente aquilo faz sentido, porque é a palavra de Deus que muda. A palavra diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, há muito tempo eu aprendi isso com o meu pastor, que esse verbo ouvir, ele se aplica também a obedecer. Então a palavra vem pelo obedecer, mas eu só consigo obedecer aquilo que eu entendo e compreendo, aquilo que faz sentido na minha vida. Aquilo que faz sentido na minha vida é aquilo que eu compreendo. Então eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler e meditar, e ler e meditar. Eu tenho que entender e não só acreditar naquilo que as pessoas têm me entregado de bandeja. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E a minha versão diz assim: e eis que se fizeram todas novas. Então, se estar em Cristo me faz viver uma nova vida, é uma nova criatura, ele diz bem claro, as coisas velhas já se passaram, ou seja, estamos prestes a virar um novo ciclo de ano, então esquece o que ficou, esquece o que não deu certo esse ano, esquece aquilo que você não conseguiu, esquece aquele jejum que você prometeu fazer e não fez, esquece aquele momento de oração que você prometeu fazer e não fez, esquece aquele devocional que você prometeu fazer e não fez, e lembre, estar em Cristo me torna uma nova criatura, ou seja, me dá a possibilidade de viver o novo. Me dá a possibilidade de experimentar novas coisas. Me dá a possibilidade de mudança de vida, de transformação de vida. Então, o apóstolo ele diz assim, essa carta à cidade de Coríntios, ele diz, cara, quando você encontra, quando você está, e estar tem uma conotação de permanecer, de estar ligado, coagulado, junto, a ponto de sermos confundidos, como os apóstolos foram confundidos. Eu fico imaginando a situação de Pedro, em que ele estava ali acompanhando Jesus de longe, mas a forma, o jeito, o jeito de andar, a roupa que estava vestindo, o estilo, eles se confundiram e falaram, cara, você não é um dos que andavam com ele? E aí ele nega, você conhece essa história, ele nega por 3 vezes e tal, mas essa é a condição de estar, a ponto de eu ser transformado, eu ser confundido com Cristo. E essa confusão, essa transformação, ela se dá com o tempo. Eu conheço pessoas de vários lugares do país, então eu conheço baiano, sergipano, mineiro, carioca, gaúcho e tal, conheço várias pessoas. E o o paulistano, ele tem uma facilidade de aprender novos dialetos, ou se mistura muito fácil com, de repente, se ele ficar 6 meses morando no Rio Grande do Sul, ele já tá falando gauchês. Se ele ficar mais 4 meses morando na Bahia, ele já tá falando igual um baiano. E assim vai. E o pessoal desses centros, eles têm uma dificuldade. Com certeza você conhece um baiano que mora em Paulínia, por exemplo, há, sei lá, 20 anos, e ele ainda fala meio como a forma deles. Então você identifica, fala, cara, você é de lá, né? Por exemplo, o meu pastor que é gaúcho, que é carioca, ele, às vezes, ele solta uns carioquês. E isso acontece. Então, isso é estar, é fazer parte. Aquilo incorpora dentro de você e você faz parte disso. Então, que possamos viver essa novidade de vida,
que o próprio Cristo Jesus nos garante, que o apóstolo diz a essa cidade aqui específica, e vale para nós hoje, que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. O que é ser nova criatura? É uma possibilidade de mudança de vida. Ou seja, eu identifiquei aquilo que eu fazia como velha criatura e hoje Deus me colocou como nova criatura e eu vou mudar a minha vida e eu vou transformar o meu jeito. Eu vou mudar os meus hábitos. Deus vai transformar a minha vida. Então, cara, é entender que a nova criatura é uma possibilidade que Deus nos dá todos os dias de mudança de vida, de transformação de vida, em que eu sei que a velha criatura não era tão boa, porque senão não teria necessidade de ter uma nova criatura. Senão não teria necessidade de se fazer novo, se aquilo que você fez é bom. Entende? Então, Jesus, ele, com a sua morte e a sua ressurreição, ele nos dá uma possibilidade de mudança. E é sobre isso que eu quero falar. Às vezes a gente espera o ciclo fechar, como eu disse no começo, em que um novo ano, um novo dia, um novo tal, vou mudar amanhã. Isso é normal, eu também deixo coisas para fazer amanhã. E às vezes é legal que eu fico pensando, cara, eu podia ter feito isso hoje. Por exemplo, os próprios vídeos que eu tenho gravado, eu poderia ter feito muito antes. E aí eu ficava pensando várias coisas, cara, não sei o que fazer, não sei o que falar, o meu equipamento é ruim, isso e aquilo, até que deu start eu consegui vencer essa barreira. E hoje eu sou um novo Raul em forma daquilo que eu tinha, aquilo que eu fazia, que era não fazer vídeo, por exemplo. E eu tô aqui gravando já, não sei quantos tem aí. Mas Deus me deu essa possibilidade de novo, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Deus tem uma novidade de vida para você. O evangelho é sobre novidade de vida e é isso que Deus tem para você. Então você é nova criatura, porque você está em Cristo Jesus. Não só vai até Cristo Jesus, você está com Ele. Você está com Ele. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Tá bom? Bom, esse é o último vídeo do canal desse ano de 2024, um canal de start. Talvez em 2025 eu consiga reunir mais algumas pessoas para fazer parte comigo, para trocar uma ideia. Estou pensando aí na possibilidade de marcar com o pastor Joanir, ver a agenda dele, né? Mas independente disso, nós vamos aqui gravando da melhor maneira possível vídeos para que possa edificar a sua vida. Lembrando mais uma vez que você pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, porque isso ajuda a engajar o vídeo e fazer o nosso vídeo crescer, compartilhando com pessoas para que possam fazer parte desse canal também, tá bom? Então, minha oração é para que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que seja um ano de prosperidade, que seja um ano de bênçãos. As perspectivas de mercados, elas não são as melhores. Vai ser um ano financeiramente difícil, mas se eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça do Senhor, as outras coisas elas vão acontecer na minha vida gradualmente. Creia nessa palavra, creia que o evangelho é sobre isso, é sobre novidade. Então, que seja um ano que você venha buscar ainda mais o reino de Deus e a justiça do Senhor, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Lembrando mais uma vez, eu sou o Raul Santos e esse é o canal Dá o Papo e você pode fazer parte dele também, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.